pensar nessa aqui, hein? Trepando no espaço. Não, Margot, não. Olha só, eu quero fazer filmes com diálogos bons, com atuações decentes, uma história bonita, algo que vá excitando pouco a pouco, gradualmente. Sofia, eu conheço muito bem a história do cinema. Isso já foi feito. Você vai me dar uma aula? Você prefere de sexo ou cinema? Olá, eu sou Vinícius Calderoni e este é o terceiro episódio do podcast oficial de Hard, a nova série exclusiva da HBO. Por causa da pandemia, a gente não podia usar o estúdio da HBO, então convidamos duas pessoas fundamentais da série para conversarmos à distância, é o que temos. O diretor-geral da série, Rodrigo Meirelles. Como é que você tá, Rodrigo? Tudo certo, Vini, e você? Tudo bem? Levando, né? Lutando pela sanidade, a luta diária pela sanidade. E também conosco a nossa grande estrela, Natália Lage. Nath, como é que estão as coisas por aí? Todo caminhando também, querido. Vamos indo. Vamos indo. Gente, terceiro episódio, e me parece, arriscando aqui um grifo meu, que esse é o episódio em que a Sofia começa a querer dar a sua cara para a Sofix, né? Quer dizer, isso aparece já com muita força nessa reunião de discussão dos próximos projetos que ela tem com Margot Pierre e o Marcelo Mastroduro para discutirem os próximos roteiros. É assim que vocês sentem também, esse momento de dizer, então tá bom, então isso aqui caiu na minha mão, mas então isso aqui vai ser meu também. Ela vai tentando adaptar ou aproximar aquilo de alguma forma de algo que ela se sinta um pouco menos desconfortável e dentro das possibilidades do que ela tem, já tendo tentado voltar para a profissão dela de advogada, tendo tentado contornar a situação e não tendo conseguido, ela vai ali dentro do instrumental que ela tem tentar fazer aquilo ficar um pouco mais, enfim, nas palavras dela, um pouco mais excitante, interessante, enfim, dentro do que ela acha, né? É isso aí, né? Ela começa a transformar, né? Ela já começou a ser transformada pela Sofix, agora no terceiro episódio ela começa a transformar a Sofix, né? E é forte também pensar nessa coisa da adaptação do Madame Bovary, né? Que é um dos grandes romances do século XIX, do Flaubert, e tem toda essa discussão, né? Dela recusando os projetos. Então, quer dizer, tem uma graça muito grande de uma escolha de um expoente, né, da alta literatura, um clássico da literatura universal para um universo pornô, mas também tem uma coisa muito interessante que é o Madame Bovary também tem essa protagonista feminina muito forte, né, que de alguma maneira ecoa todo o movimento que a Sofia vai empreendendo durante toda a temporada, né? Me parece que ela está caminhando de uma ideia desse pornô masculino, né, mais objetificado, para uma ideia desse pornô feminino que agora tem esses expoentes, como vocês disseram já no primeiro episódio, por exemplo, a Erika Lust e outros, né? Assim, que é um pornô que leva em conta o desejo feminino e não só o aspecto gráfico, assim, que tem a ver muito com o tesão do homem, propriamente dito. E aí é interessante como a escolha do Madame Bovary um pouco espelha também isso, né? Não tem um eco dramatúrgico? Total. A gente tem sempre que lembrar, né, que o Hard é uma adaptação de uma série francesa, né, que foi produzida em 2008 até 2015. Então, todas as referências dramatúrgicas de literatura, etc. e tal, que tem na série são francesas, né? E aqui, nesse momento, a gente tem uma Madame Bovary aqui como referência para ela, né? Eu acho que desde o início, né, a gente procurava referências no mundo real, né, do que era a Sofix, do que a Sofix pode se tornar, né? E nas nossas pesquisas, acho que o grande achado foi realmente a Erika Lust, né? A Erika Lust é uma produtora, diretora de filmes pornôs. Ela acho que é sueca, mas a base dela é em Barcelona, né? A produtora dela funciona em Barcelona. E a trajetória dela é muito parecida com o que a Sofia quer fazer na série, né? Ela assistia os filmes pornôs e falava, putz, isso não me dá tesão, né? Eu não tenho tesão nenhum de ver essas cenas que são produzidas no pornô tradicional. Por que o pornô não pode ser diferente? Por que o pornô não pode ser atrativo e interessante tanto para o homem quanto para a mulher também, né?
E em cima disso ela criou as regrinhas dela, né? Eu não vou lembrar de todas agora, mas é isso, né? Valorizar o prazer feminino tanto quanto o prazer masculino. Não ficar estigmatizando o corpo feminino, né? No sentido de que todas as mulheres precisam ser magras e peitudas, e os corpos femininos podem variar, né? As mulheres podem ser negras, brancas, orientais, gordinhas, magrinhas, ter peito pequeno, ter peito grande, né? Ser mais abrangente, né? E ela tem uma questão que é muito legal também, que eu acho que a Sofia traz também para a Sofix, que é a questão estética, né? Por que o filme pornô pode ter uma estética pior do que o resto da dramaturgia, né? Por que a gente não pode tentar criar uma estética legal, né? Uma fotografia bacana, que tenha uma iluminação, que tenha uma luz, que tenha um clima, né? Que seja agradável para todo mundo, né? O estigma, né, do pornô é isso, né? O encanador chega na casa e a mulher indefesa e eles transam e não sei o quê. E aqui, então, quase sempre qualquer coisa é um pretexto. E acho que tudo que a Erika Lush traz tem uma construção de um contexto, né, na verdade, muito mais próximo de como é o sexo na realidade, né, quando a gente se envolve com alguém. Que é uma criação que tem a ver com erotismo também, né? Que eu acho que é uma coisa do feminino. Não sei se eu tô sendo preconceituosa aqui, mas que tem uma coisa da fantasia, né? De você chegar num lugar e não de você partir de um lugar, né? Porque como na cena lá que ela tá com o Pierre, com a Margot e com o Marcello, e o Pierre começa a mostrar diversos roteiros para ela e ela vai falando, é ruim, isso é muito ruim. Ninguém tem tesão nisso, as mulheres não têm tesão nisso, porque basicamente a história narrativa é construída só para ter a cena de sexo. E ela acredita que você pode fazer um produto que ele tenha outras nuances e que ele possa ter um erotismo ali implícito que não vai para o lugar só da pornografia. E eu acho muito curioso também essa escolha do Madame Bovary, porque eu acho que é o roteiro que o Marcello traz, ela já está começando a olhar para ele sem entender direito o que ela está sentindo, e aquilo ali eu acho que ela se identifica em algum lugar, né? Então, para ela, aquilo é um gancho profissional e um gancho também para esse início de interesse ali entre os dois, por ela estar se sentindo também nesse momento de estar começando a ganhar alguma autonomia e a criar alguma coisa. Me corrija se eu estiver errada, Rô, eu acho que é meio por aí. É por aí total, né? Esse é o caminho mesmo, né? Enfim, né? Criar o clima do sexo, né? Erotizar, como você muito bem disse. E além disso, né? A cena de sexo não ser simplesmente focada naquele prazer masculino, né? Porque os filmes pornô têm esse clichê, essa característica, né? De que a mulher já chega morrendo de tesão e tá ali simplesmente para satisfazer o homem, o desejo do homem, né? Então é o gozo masculino que importa, né? A câmera explora só o corpo feminino, né? Enfim, ela olha para aquilo e fala, putz, né? Por que não pode ser diferente, né? E, enfim, né? Ao mesmo tempo que a gente está vendo isso, né? Ela vai transformar a Sofix, né? A Sofix já começa, apesar de não dar muito certo ainda nesse episódio, essa transformação, né? A cena ali não funciona exatamente como ela quer, até porque todo o elenco, toda a equipe só sabe trabalhar de uma maneira, né? Então, reeducar e recriar outra condição de trabalho vai ser um grande desafio para ela. E... enfim, ela está se transformando também, né? Enfim, a Sofia do primeiro episódio nunca estaria ali dentro de um set pornô tentando melhorar. É muito legal. Bom, a gente falou bastante da importância da preparação da Fernanda Rocha para essa construção, né, dessa intimidade entre os atores e dessa confiança entre os atores. Mas, pensando numa série que vai abordar o universo pornô, Rodrigo, e passando justamente de um parâmetro masculino para adentrar uma visão feminina, conta um pouco do desafio de filmar o sexo dentro da série. Fazer cena de sexo, né, no audiovisual é sempre um desafio, né? A gente tem ali, enfim, né? Sou homem heterossexual, enfim, né? Na minha cabeça funciona como de um homem heterossexual que consumiu uma quantidade razoável de pornografia ao longo da vida e sempre viu muita dramaturgia, que as cenas de sexo, cara, a gente quer queira, quer não, os homens ainda dominam, né, a direção de filmes. Então acaba, cara, que sem a gente perceber, a gente filma sempre de uma maneira muito parecida as cenas de sexo, né? Que é sempre a mesma coisa. A gente quer, e o nosso fetiche é o corpo feminino, né? Então,
a série trata disso, né? Então eu não podia me deixar levar por esse caminho e simplesmente explorar, né, o corpo feminino como se isso não fosse importante pra gente. Esse é o assunto da série. Eu acho que assim, a preparação, primeira coisa, a gente não está fazendo uma cena de sexo normal, né? Dentro do mundo pornográfico, nas nossas pesquisas, no nosso contato com atores pornôs, diretores pornôs, existe uma desinibição com o corpo gigantesca, né? A pessoa entra nesse universo, ela tem que aprender a lidar com a nudez, né, e com o sexo de uma maneira muito diferente que pessoas normais lidam, né? Elas estão ali sendo filmadas, normalmente no set, apesar dos sets de pornografia serem muito pequenos, 5 pessoas, 10 no máximo, né? Você tá ali, você tá sofrendo, né, uma exposição, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente reparou foi isso, né? Essa liberdade e essa falta de vergonha que os atores pornôs verdadeiros tinham, né? Então a gente precisava criar esse clima, né? E esse trabalho com a Fernanda Rocha, a nossa preparação de elenco, foi muito incrível por causa disso, né? O que a gente fez? A gente pegou o elenco da Sofix, né? Os atores que iam fazer, os atores pornôs, os diretores, etc e tal, colocamos numa sala com os atores pornôs de verdade que fazem a figuração de cena da série. Colocamos tudo junto e primeiro, antes de qualquer coisa, vamos sentar, vamos se apresentar, quem é quem, né? Os nossos atores tinham muita curiosidade para entender quem eram aquelas pessoas, né? Os atores de pornô de verdade. Então rolou muita pergunta, né? Como é que você entrou no pornô, como é que você começou, mas você já fazia, e como é que foi a primeira vez, e depois, e quando foi um momento muito constrangedor, enfim, assim, né? Rolou uma pesquisa, uma troca muito grande entre os atores pornô e os atores tradicionais, né? E no segundo momento, que foi muito legal, a Fernanda falou, bom, gente, agora então a gente precisa quebrar esses paradigmas, né? Vamos todo mundo então tirar a roupa e vamos criar essa naturalidade, né? E foi um trabalho realmente de preparação, de construção, para a hora que a gente chegou no set já não existisse mais aquela inibição tradicional, né? O toque, a maneira como um pega o outro, até porque a gente está interpretando cenas de pornô, não fizemos pornô, mas é para parecer que o pornô é realista, né? Então tinha que ter essa intimidade, tinha que ter essa desinibição. E isso foi conquistado e criado na preparação dos atores. E uma coisa que eu acho interessante ressaltar também é que, via de regra, um set de filmagem é um ambiente bastante masculino, assim. Eu acho que, sei lá, 70%, 80% é de profissionais homens. E a gente fez uma série onde a gente tratou do sexo de uma maneira muito aberta, tiveram várias cenas de simulação de sexo, de pessoas peladas, e a gente não teve um caso de constrangimento, de alguém se sentir incomodada, de alguém estar olhando diferente, e foi tudo com muito respeito. Isso é admirável, assim, porque tinha todos os componentes para que pudesse dar alguma coisa errada. E seria, sei lá, infelizmente, quase natural que desse. E surpreendentemente, foi um lugar de muito respeito, de muita confiança, onde estava todo mundo muito à vontade e sem esse olhar, assim, enfim, que poderia causar algum tipo de constrangimento. Isso acho que é legal a gente ressaltar. Então, aproveitando esse gancho, já que a gente está falando... Estamos fazendo esse mergulho, né, na psique feminina. Tem uma cena que eu amo nesse episódio, que é a cena da Sofia falando com Alex no túmulo ali, naquela conversa, e que se conclui com as famigeradas bolas chinesas, né, e tudo mais. E é uma cena muito bonita, porque é bonito esse recurso que pode ficar esquisito, assim, de falar com um túmulo, etc. Mas ali é tão aberto, eu acho que você, Nath, faz de uma maneira tão bonita e tão sincera, assim, obrigada, amor. Termina de uma maneira... É cômico, mas ao mesmo tempo tem muito a dor dela e tal, ao dizer: por que você não me deixou fazer parte da sua vida, né? E aí tem esse ato de desafio, né? Então tá bom, então é isso? Você acha que eu não dou conta? Então olha aqui, as bolas chinesas, que é sua mãe, inclusive, que me indicou aqui e tudo mais, né? Enfim. Então, e é muito engraçado, porque de alguma maneira, talvez esse episódio, as bolas chinesas, elas são também um pouco, que são essas descobertas, né? Dos pontos de ressonância do prazer, eles ressoam por todo o episódio, assim, né? Quer dizer, que é também um pouco
esse alargamento, assim, da sensorialidade, da sensualidade, do erotismo na própria vida da Sofia, né, Nath? Eu acho que ela vai percebendo, assim, o quanto ela tinha questões em relação a isso. Eu acho que quando ela vai para um ambiente que é extremamente oposto a tudo que ela está acostumada, ela vê como ela estava também na outra ponta do iceberg, sabe? O quanto ela estava distante também do autoconhecimento e do próprio prazer dela e da sensualidade e sexualidade dela. E ela vai botando... eu acho que é divertido, é bonitinho, porque ela tem uma coisa meio ingênua. Ela vai botando um pezinho, aí bota outro, aí volta 2, aí bota mais um pezinho. Ela tá tateando esse outro universo e aos poucos se encantando também e ainda com uma certa repulsa, porque aquilo é muito distante. Mas eu acho que é bem, bem construído e bem bonito esse percurso desse autoconhecimento e dessa liberação interna mesmo, que ela está começando a flertar com isso, né? E a cena ali de que ela está falando no túmulo do Alex é uma cena exatamente o que você falou. Ela está nesse limiar aí entre ser uma cena dramática, triste, né? Porque tem toda uma carga de decepção, enfim, e um desejo de compartilhar aquilo com alguém que não está mais ali, né? Mas, ao mesmo tempo, também tem uma revolta dela. Ela começa a se empoderar, esse termo que está tão usado hoje em dia, né? Ela vai começando a tomar gosto, tomar posse, e ela meio desafia ele, talvez pela primeira vez na vida, né? Eu lembro da gente filmando essa cena. Essa é uma cena chave e é uma cena muito difícil, né? Eu acho que ela ficou espetacular. A Nath chegou num lugar maravilhoso ali, né? Que é, como ela falou, é o empoderamento dela ali, né? E ao mesmo tempo é um momento, né? Que o Alex morto é a única pessoa que ela pode ter aquela conversa sincera, né? Porque ela ainda tá num lugar que ela não consegue nem conversar com a melhor amiga dela, ela não pode conversar com a mãe dela, ela não pode conversar com a sogra dela e com os filhos dela. Ela não tem pra ninguém, né, que ela possa se abrir e falar francamente, como ela pode falar com o Alex morto ali naquele lugar, né? E eu lembro, né, que essa cena, não sei se você lembra, Nath, a gente penou um pouco pra conseguir fazer, né? Porque eu lembro do primeiro take que a gente rodou, a gente foi pro melodrama total. Você lembra disso? Eu tava chorando muito, né? Ela desmorona, ela chorava, ela falava, não pode ser. Sou latina, sou dramática. Não pode ir pra esse caminho, eu quero ver essa mulher forte, eu quero ver essa mulher poderosa, saindo aí convicta, né? E a gente foi a gente foi chegando, né? Verdade. A nossa cultura, a nossa tradição é melodrama, né? A gente foi criado assistindo novela, vendo novela, né? Desde o rádio lá atrás, quem é mais antigo. E é muito difícil a gente sair desse registro, né? É sempre um trabalho, é uma luta realmente pra gente não cair nesse lugar, porque é o nosso lugar de conforto, né? É um lugar que a gente sabe que tem ressonância com o público, né? E é um lugar que a gente sabe fazer, né? E é sempre um desafio sair desse lugar, né? Tentar fazer em outro tom, em outro registro, né? Outra coisa que me chamou bastante atenção é a chegada do personagem do diretor, interpretado pelo Rodrigo Bolzan, que vai empreender essa mudança e são impagáveis, né? Eu acho maravilhosas as cenas dos testes, eu acho muito incrível, assim. E esse choque de mundos. E uma coisa que eu acho engraçada também de pensar em toda essa sequência é, no fim das contas, tem esse cara chega pra ser a novidade, a mudança, mas ele também é cheio de cacoetes e vícios, né? Assim, como se ele chega como se fosse a lufada de ar fresco e a nova linguagem, mas ele também tem um monte de cacoetes de como é que se constrói. Então é quase como se ele e o Pierre fiquem ali lutando num duelo de linguagens e de cacoetes, né? Não, é mais pra cá, é mais pra lá, né? Enfim, tem uma graça muito grande nisso, né? Né? A gente não perdoa ninguém, né? Quando você tá fazendo uma comédia, que você trabalha na ironia, né? Você não pode perdoar ninguém, enfim, né? Ainda mais você vai perdoar o diretor, né? Como é que um diretor pode... Ou o roteirista vai perdoar um diretor, né? Então a gente tira sarro de todo mundo, né? Não é só da pornografia, não é só da Madame do Morumbi, é do diretor, é de todo mundo que aparece, né? Eu me lembro que, acho que a personagem, a Bambi, né, da Samira Carvalho, ela fala, eu quero muito você, e ela tá muito convincente no começo, e depois ela
escorrega de novo para um clichê pornô ali. Descamba, né? Eu acho muito divertido. Eu acho essa sequência muito boa e uma outra que vem mais à frente também, que, enfim, tem a ver com isso também. Eu acho uma das melhores sequências da série toda, assim, que eu acho brilhante. Porque é isso, né? Brincar com os dois lados, né? E brincar um pouco também com essa tentativa desses atores pornôs de tentarem virar atores... Os atores tradicionais, né? Tradicionais, pode ser. E eles... Mas não querem muito aquilo, eles estão ali porque aquela ideia da Sofia, ela que deu a ideia, eles vão indo atrás, mas eles também não estão muito certos daquilo, mas estão tentando... E ela vai ficando desesperada que não tá dando certo. E o Bolzan faz brilhantemente também esse cara que fala... Olha a curva do personagem, a curva dramática, tensão, tesão, excitação, Desespero. Tristeza, desespero, alegria. Aí ela fica atrás da porta, tesão, tristeza, desespero, tentando decorar o negócio. É muito divertido. Não, que é quase infazível, né? Acho que um ator não consegue ficar decorando. Parece uma prova de química, né? Pra fazer assim, é uma fórmula de química. Essa cena, ela tem uma inspiração, ou aqui uma lembrança de bastidores, que foi uma conversa entre o Fernando Alves Pinto, né? Que faz o Pierre, e o Lupin, né? Que é um ator de pornô aí tradicional, enfim, tem aí muitos anos de carreira, que faz figuração pra gente na série, que durante essa preparação coletiva, que a gente colocou todo mundo junto, o Fernando fazia várias perguntas para ele, né? Como é que você faz isso, como é que você faz aquilo? Aí uma resposta do Lupin foi brilhantemente nesse sentido. Ele fala assim: olha, Fernando, a gente não sabe, assim, fingir que nem vocês fingem, sabe? O nosso é de verdade. Se a gente não sente de verdade o tesão, não sobe e não dá pra fazer a cena, entendeu? Então a gente não fica fingindo que nem vocês, a gente faz pra valer mesmo. E o Fernando Pinto falou assim, indignado: como assim fingir, cara? Eu trabalhei a minha vida inteira, me formei pra sentimento, ser verdadeiro, você me fala que eu finjo? Uma conversa maravilhosa que teve na preparação entre os dois. Um pouco assim como a personagem, é um universo que, mal bem, pelo menos pra mim, pessoalmente, é um universo distante, né? Então, também o contato com essas pessoas, assim como para Sofia, para mim também foi muito revelador, assim, sabe? De entender o universo daquelas pessoas e os posicionamentos, às vezes posicionamentos políticos e maneiras de ver o mundo, que você está enquadrando a pessoa dentro de um estereótipo que você imagina que ela seja, e ela te surpreende, vai tirando umas coisas de dentro da caixinha, você vai falar: que legal, como eu sou careta, como eu tenho, né, assim, como as pessoas são surpreendentes, como a gente não deve pré-julgar ninguém, ou enfim, como a gente também, enfim, a gente é criado dessa forma, né, mas a gente vai meio separando os nichos na nossa cabeça, de modo que a gente tem meio que um panorama de como as pessoas mais ou menos são. E quando você tem a oportunidade de se aproximar de um universo que não é um universo próximo seu, e descobrir coisas e conhecer pessoas e ver o que está por trás daquilo tudo, é muito, muito rico, muito legal. E aí, uma outra coisa que a gente não falou, a gente já falou bastante, falou muitas coisas, né, o tempo inteiro do trabalho minucioso e brilhante da direção e, né, da construção de todo o universo visual também junto com o trabalho da fotografia, mas eu queria falar de um outro polo, né, muito importante da criação desse aspecto visual, que a gente chegou a mencionar no segundo episódio, mas aqui acho que valeria falar mais a miúde, da criação no trabalho de direção de arte da Cláudia Calabi, e podemos até caminhar para os figurinos da Fernanda Marques e da Manuela Mello. Como é que se deu esse diálogo, essa conversa, essas opções? Conta um pouquinho, Rodrigo. Então, Vini, eu acho que a gente... Assim, cara, eu tenho 43 anos, né? A maior referência para mim de retrato desse universo pornográfico é o Boogie Nights, do Paul Thomas Anderson, né? O filme tem agora, quando a gente estava filmando, ele estava completando 20 anos, mas enfim, eu vi quando eu tinha 20 e poucos anos também, né? Então, para mim, assim, é um filme extremamente marcante, né? Eu acho um filme brilhante, tanto de dramaturgia, quanto do retrato dos anos 70, do retrato do mundo pornográfico, enfim. Para mim, é uma das grandes referências desse projeto, é o Boogie Nights.
Nights. Mas enfim, eu não queria fazer uma nova versão do Boogie Nights, né? Mas tem muitos aspectos dentro das nossas escolhas, né, que foram, por exemplo, assim, a gente ficou numa escolha de Sofia, né? Realmente uma escolha de Sofia. Com trocadilho. Com trocadilho, direito a trocadilho no meio, que era... a gente tinha duas referências, né? Era esse universo do Boogie Nights, né? Que era aquela produção... pornográfica quase de fundo de garagem, né? Que os cenários são apertados, é um lugar pequeno, falta espaço. E a gente tinha uma outra referência muito forte que a gente descobriu, que é a Kink. A Kink é uma produtora que nos anos 90 era grande produtora de filmes pornôs dos Estados Unidos, e ela teve que fazer essa migração que a Sofix teve que fazer, né? Ela teve que ir para o mercado de nicho, né? Então, hoje em dia, ela é reconhecida mundialmente como a maior produtora de sadomasoquismo, bondage, BDSM, né? Como eles chamam. E o cara que é dono dessa empresa, ele tem um prédio no meio de São Francisco. É um lugar enorme, né? São galpões e galpões, né? Então, a gente ficou dentro... Que caminho que a gente vai, né? A Sofix é o quê? O Alex herdou esse antigo prédio, que era uma fábrica, e ele tem muito espaço físico, ou o Alex comprou um galpãozinho menor e tudo acontece ali dentro, né? A gente teve que fazer essa escolha, né? E eu acho que dentro das limitações e dentro, principalmente, das nossas necessidades, a gente optou por esse caminho fundo de garagem, né? Então, a Sofix é um espaço apertado, né? Um estúdiozinho mínimo que tudo se concentra lá dentro, né? E, além disso, a gente tinha um grande desafio, que era trazer essas cabines, né, que a gente chama, para o mundo físico, né? Porque, teoricamente, esse tipo de vídeo que é feito, né, que você paga para ficar assistindo a menina tirar roupa, ou transar com outra, ou fazer qualquer que seja o seu fetiche, elas fazem de casa no mundo real, né? As produtoras, na verdade, elas são grandes servidores que conseguem pegar o material produzido caseiramente por essas pessoas e distribuir isso para o consumidor que está em casa também. A gente tinha esse desafio de trazer isso para o mundo físico, né? Como é que a gente representa isso num espaço físico visualmente, né? Então, a Cláudia teve esse grande desafio, né? Dentro dessa escolha de fazer num espaço reduzido, né? Que a gente sentisse isso, né? Que tem uma coisa meio man baby, né? O espaço é menor do que deveria, tá todo mundo meio entulhado ali. E ter essas cabines, né, que pudessem reproduzir o que na verdade acontece caseiramente, né? Que é aquele corredor onde logo no primeiro episódio a Sofia já percorre e fica horrorizada, né? A gente precisava ter visualmente essa criação, né, desse caminho onde ela vê aquele bando de fantasias diferentes acontecendo, cada uma dentro do seu pequeno universo ali. Então, enfim, né, a Cláudia teve um baita de um desafio, né, de criar esse mundo, né, dentro de uma geografia que nos permitisse ser narrativo, né, a gente poder percorrer aquilo junto com a Sofia, né, então a gente criou, né, assim, a gente rouba muito no jogo ali, né, que se você for tirar as tapadeiras, todos os cenários, tudo que tem dentro daquele estúdio, ele é um estúdio de... 6x8, entendeu? Então a gente criou labirintos, caminhos com tapadeiras, né? Então às vezes ela entra por uma porta lateral e percorre aquilo, escutando o que está rolando atrás da tapadeira, até aquilo ser revelado para ela, aquele corredor de cabines que é totalmente fictício aquilo, ela percorrendo aquele universo até chegar naquela sala de controle que tem lá no fundo, enfim. Eu acho que o trabalho da Cláudia é maravilhoso, né? Ela criou ali um universo particular pra gente pudesse visualmente contar tudo o que a gente precisava contar. Falando de um outro universo que não podemos deixar em branco, porque nesse episódio a gente também tem uma cena... Bom, essa cena inclusive remete ao início do episódio, quando a gente vê esse almoço, né, de família ali, Sofia com os filhos, com Margot e também com seus pais, né? E nesse almoço a gente pode ver que a relação entre o Júlio, o filho, né, de Sofia, com o Jeg já tá maravilhosa, ele já se tornou um pet, agora ele já tem o nome de Dudu, né? Maravilhoso, queridíssimo. Melhor amigo, ao né? Mesmo tempo, Júlio. Melhor amigo, né? Que é um menino super solitário. Ao mesmo tempo, Violeta ali com seu namoradinho, ali interpretado, né, pelo Giovanni de Lorenzi. E, né, já com a... Como de costume, as meninas sempre amadurecendo mais cedo, né, e tal, e também a sexualidade aflorando, e é interessante também esse paralelo, né, da sexualidade da filha aflorando com também a mãe, né, mais tarde redescobrindo outros caminhos para a própria sexualidade, mas ao mesmo tempo, de alguma maneira, ali está bem representado no encontro entre a Margot, e a Margot também trazendo assuntos do trabalho, e o Pierre ligando. Esse próprio dilema dela está bem representado, né, Nath? Como é que você sente isso, e como é que foi desenhar toda essa questão dentro do âmbito familiar?
Total, porque ela vem de uma família super tradicional, né? Uma mãe, assim, que criou ela de uma maneira, sei lá, careta, né? Assim, que tem valores que ela, a princípio, tem também, né? Mas mesmo assim, ela tem um embate com essa mãe. E a Margot é essa figura que ela descobre que também fazia parte desse outro universo e que acaba sendo uma figura muito importante ao longo da história para ela. E tem ali logo no início tem uma discussão entre a mãe e a Margot, né? Uma discussão não, uma meio que alfinetando a outra. A Margot dizendo, porque eu trabalho, né? A outra fala, eu tenho marido. Então tem meio essa briguinha dos dois. Ela tá tentando ali manter a normalidade da casa e fazer um almoço de domingo como se nada tivesse acontecido. No meio do almoço o Pierre liga e demanda dela uma resposta. Ela tem que sair de um almoço com a mãe, com o pai, com a filha, com o namorado da filha, o filho, a sogra, para ir no quarto ver uma cena, para provar uma cena pornô. E ela ainda está se acostumando com aquilo, ela não gosta da cena. E a Margot, de certa forma, ali eu acho que também começa uma cumplicidade das duas, porque mal bem é uma pessoa ali dentro daquele universo que sabe, então é meio que enfim, uma pessoa que ela pode trocar de alguma maneira, né? E a Margot ajuda ela nessa situação. E ela tá bastante constrangida, né? Assim, ela tá tentando fingir que aquilo ali é normal, mas está ainda equilibrando pratinhos, né? Enfim, tentando fazer aquilo ali parecer um simples almoço de domingo. É uma cena muito bacana, né? Que mistura os dois universos, né? Da Sofia, né? O contraste todo que a Sofia está vivendo. E ao mesmo tempo tem essa mudança, né? Do personagem da Margot, né? Que até então a Margot era uma antagonista da Sofia, né? Ela não queria que a Sofia fosse assumir aquilo. Ela não achava que a Sofia poderia, né? Pergunta para ela, eu espero que você saiba o que você esteja fazendo até antes dessa cena. E nessa cena ela muda, né? Ela falou, bom, então se você vai, né? Você é nossa heroína, você tá aceitando o chamado, então é para aceitar mesmo, entendeu? Então é a hora que bate na Sofia aquele momento de falar, bom, então ela vai lá, se resolve com o Alex e a partir daquele momento ela assume aquele universo pra valer, né? Bom, gente, infelizmente nosso programa está chegando ao fim, mas no próximo episódio ainda temos três pela frente, ainda bem. Nós vamos descobrir qual é o plano de Sofia para melhorar a Sofix e também conhecer um novo personagem que vai chegar causando. Então eu queria dar muitos beijos e abraços à distância, primeiro para você, Natália Lage. Ai, muitos beijos e abraços para você também, querido. E para você também, muitos beijos e abraços, Rodrigo Meirelles, muito obrigado. Obrigado você, querido. Eu só queria deixar agora no próximo podcast, quem vai estar com vocês é a Luísa Campos, a diretora que faz o episódio 4 e o episódio 5, né, acompanhando essa mudança de olhar da Sofix, né, entra uma diretora, né, no lugar de um diretor para dar esse olhar feminino mais forte ainda, mais verossímil para a série. Então é isso. No 4º e no 5º episódio teremos conosco Luísa Campos, que fez um trabalho lindíssimo. Sempre lembrando que vocês, queridos quarenteners, podem acompanhar nosso podcast na HBO Go e nas principais plataformas digitais. Eu sou Vinícius Calderoni e estaremos juntos no próximo episódio do podcast de Hard. Espero vocês. Um beijo e até lá.